Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e esse final de ano está acontecendo muita coisa aí, muita movimentação, muita coisa no ambiente político. É bom você se informar. Então, para isso, vá lá no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Mas, principalmente, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Façam que as pessoas também passem a refletir em política, que é muito importante para nossas vidas. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bom, e essa semana começou com a diplomação de Alexandre de Moraes, o tirano do Brasil, com a participação ali de um marionete que pensa que vai ser presidente, mas que na verdade está lá servindo a vários interesses, né? Inclusive eu não me preocupo muito com a marionete, né? Mas com quem está puxando os fios, né? E a gente vê que quem está à frente desse processo é o próprio Alexandre de Moraes. Inclusive na cerimônia ele falou muito mais do que o diplomado, botando ali e reafirmando a sua condição, né, de tirano-mor da República, uma função nova que ele se autoproclamou com apoio ali dos seus pares do Supremo Tribunal Federal. E é curioso o processo em si que está acontecendo, porque na história isso aconteceu diversas vezes, né? Você primeiro pega uma pessoa e a desumaniza, né? E aí as pessoas que apoiam essa pessoa, você as iguala, como também pessoas desumanas. A partir daí, você tirou a pessoa da categoria de humano e aí tudo é permitido, qualquer tipo de violência. Afinal de contas, ele nem é um animal, ele nem chega a ser um humano. E isso aconteceu na Alemanha nazista, por exemplo, com os judeus. Aqui no Brasil está um fenômeno curioso, porque está acontecendo com os ditos patriotas, né? Então eles foram o tempo todo, né, durante esse governo, houve um bombardeio assim para desumanizar o presidente, né, exatamente feito pela oposição, desde o primeiro dia, né, desde a posse, pela imprensa principalmente, a grande imprensa, que perdeu sim diversos fundos aí que vinham do governo e realmente partiu para a guerra, né? E todo dia foi martelando essa desumanização do presidente, até que a sociedade em si, grande parte dela, entrou nisso e a partir de agora legitima todo tipo de ação violenta do Estado. E o nosso tirano-mor, né, nosso déspota esclarecido, deixou bem claro que vai continuar aí com as prisões, com as multas, até que isso se debele toda a oposição, né, todo mundo fique bem domesticado. E aconteceu em Brasília, inclusive, ele pediu a prisão daquele índio Sererê, mesmo no dia lá da diplomação, e houve uma série de incidentes ali em Brasília, né, de vandalismo ali, tocaram fogo em ônibus, tentaram jogar um ônibus lá de um viaduto e tal. Tudo isso dentro da narrativa da imprensa, exatamente já uma coisa meio que jogada para legitimar mais ainda os excessos, dizendo que foi coisa ali dos manifestantes, né, contrários à diplomação de Lula ou alguma coisa assim, manifestantes que estavam em Brasília, que são exatamente esses patriotas. Só que ninguém foi preso, estranhamente, né, estamos em Brasília, um lugar que a segurança é completa e absoluta, e exatamente no dia da diplomação do Lula que vieram vários, vamos dizer, apoiadores do PT para a cidade. Além do mais, as pessoas que estavam lá nessas manifestações estavam ali com coquetel molotov, colchões, mascarados, coisa bem típica, bem própria dos black blocs. Algum veículo de mídia ali, com os microfones abertos, ainda pegou lá frases fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Então essa foi o panorama, né, dessa diplomação assim, que diz muito do que vem por aí. É óbvio que essa semana o Alexandre, até para confirmar a sua vontade, né, a sua determinação, ele já partiu aí para mais de uma centena de buscas e apreensões aí pelo Brasil todo, pela Polícia Federal, essa parte da polícia que ele tomou para si, né, fazendo uma nova polícia política, né, uma nova Gestapo, uma nova Stasi, que trabalha para ele sem a participação do Ministério Público, né, e que faz as ordens que o ministro ali monocraticamente faz dentro desse inquérito, em que as pessoas acusadas não tenham acesso, né, sobre o que está sendo, qual é o crime que elas cometeram. E nem precisa ter o acesso, porque o crime que elas cometeram não é tipificado, né, porque até hoje a Constituição garantia, né, a livre associação entre pessoas, a livre formação de grupos, de identidades semelhantes, né, para falar de política, para dar sua opinião. Quer dizer, esse crime de opinião ele começou a ser transformado através de, vamos dizer assim, de uma nova linguagem, né? Uma novilíngua, né? Fake news, atos antidemocráticos, vamos dizer assim, desordem informacional, tudo isso, né, para construir essa narrativa que respalda essa perseguição.
Isso é muito curioso, mas todo mundo está assistindo, algumas pessoas já estão acordando para o problema, estavam dormindo, mas agora com a saída, né, vamos dizer, de Bolsonaro, o silêncio de Bolsonaro, parece que tirou também essa névoa, né, não tem mais o que falar, né, Bolsonaro deixou de ser o assunto, a imprensa também está buscando o assunto, e o assunto agora é exatamente o que está acontecendo. E, curiosamente, né, a gente vê dentro desse processo de perseguição, né, o PT entrou com uma ação no TSE, exatamente para criminalizar, né, a atuação de Jair Bolsonaro e de alguns dos deputados e senadores eleitos da base de Bolsonaro, exatamente propondo, né, a cassação do mandato, né, tentando ir lá e usaram aquele ministro, né, lá do TSE, o Benedito, o tal Benedito, será o Benedito, né? O que tomou os tapinhas no rosto ali do Lula, o tal da missão dada é missão cumprida, esse é o desembargador, né, o ministro, que vai julgar essas ações. Né? A gente vê claramente que o TSE está completamente aparelhado. E essa, para mim, a maior evidência desse aparelhamento foi também essa semana o TSE lançar uma lista de palavras que não devem ser mais ditas, devem ser abolidas do vocabulário brasileiro, entre elas lá, denegrir, criado mudo, coisa preta, nega maluca, quer dizer, coisas assim que você vê claramente que o tribunal ele tem uma determinada linha ideológica, as pessoas que estão lá dentro lutam por isso e a gente sabe que essa linha, né, bem como esclareceu o José Dirceu, ela acha a eleição apenas um detalhe, né, que na verdade o importante é tomar o poder, que é bem diferente de ganhar uma eleição. E como diria o próprio ministro Barroso, eleição não se ganha, eleição se toma. Mas curioso também é que nessa semana houve lá o discurso, né, de término do governo paralelo, né? E aí o Lula no discurso, em determinado momento, falou lá que Bolsonaro havia aparelhado o Estado brasileiro. Eu achei irônico demais, porque num governo de transição, né, nesse momento, que é chamado governo de transição, teve mais de 1.000 pessoas desse governo, em comparação a Bolsonaro, que foram apenas 45 que participaram desse governo de transição. Então a gente vê claramente ali onde começou o aparelhamento do Estado. Se foi no governo Bolsonaro, está sendo nesse, né? Num 45, no outro mais de 1.000. Curiosamente, é o que nós vamos ver daqui para frente. E também vimos, né, nessa semana a alteração, né, uma voto da alteração aí da lei das estatais, um retrocesso absoluto. O mais incrível para mim é que participou com a votação do Eduardo Bolsonaro e da Carla Zambelli, votando sim ao projeto, apenas destacando a questão que era os 30 dias lá de carência, que eram 36 meses, passou para 30 dias exatamente para colocar o mercadante à frente do BNDES, quer dizer, então começou a ser conhecida, inclusive, como emenda mercadante, né? Uma forma jocosa de tratar um casuísmo como esse que foi feito, que começa realmente, o aparelhamento do Estado está aí, né? Ele já começa a acontecer com essas mudanças legais. Penso, inclusive, que Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli votaram a favor da mudança porque aumenta os recursos de publicidade das estatais, ou seja, a transferência dos recursos do Estado para a imprensa. Talvez eles estejam fazendo um acordo ali para aliviar o lado deles, né, parar essa perseguição, então dando mais dinheiro, né? Afinal de contas, o Carlos Chaves falava bem, né? A imprensa fala a verdade se pagar bem, né? Tinha uma frase dele muito assim, né? A imprensa, se você pagar bem, ela fala até a verdade, mas o que nós estamos vendo é que alguns interesses particulares, ainda mesmo do lado lá do presidente, eles ainda prevalecem sobre os interesses gerais e os interesses públicos. Então, o fato é que essa verba mais ou menos quadriplica ali o valor e tal, que pode ser usado para publicidade, o que eu acho muito estranho, afinal de contas, são monopólios estatais, né? Para que você precisa de publicidade para um monopólio? Para que precisa de anúncio para a Petrobras para ela vender combustível? Quem concorre com ela para vender? Ou então para a Eletrobras, outras empresas aí estatais que são monopolistas. Bom, em todo caso, me parece que vai passar essa lei, que essa emenda mercadante, botando o mercadante lá à frente do BNDES, que é um cara que vai simplesmente jogar dinheiro para o alto, né, dinheiro que o Brasil não tem, dinheiro que agora vai se penhorar diversas gerações, né, através desse endividamento monstro que está sendo proposto, através da PEC, que eu chamo PEC do infinito e além. Mas o que a gente vê de reflexo? Qual é o panorama que a gente vê para o ano aí? Bem, desde que Lula assumiu, a Bolsa de Valores
perdeu cerca de 700 bilhões de reais, ou seja, evaporaram do mercado 700 bilhões de reais. O Lula tratou isso como um problema menor, que não há nenhuma importância. Afinal de contas, quem dá muita atenção ao mercado, mesmo não dá atenção ao povo. Como se o mercado tivesse desconectado do povo, como a saúde tivesse desconectada da economia. Essas coisas que se inventam, né? Essas novidades que vão aparecendo e que vão traçando um horizonte assim meio negro para o país. Bom, Armínio Fraga veio inclusive a público, né, fazer suas apreensões ali, né, dizendo que ainda não se arrependeu, mas é uma questão de tempo, ele vai se arrepender, como várias pessoas aí que anularam seu voto, que fizeram um beicinho, que entraram nessa onda da desumanização do presidente, que tem diversos defeitos, isso não tem a dúvida e tal, mas que vinha conduzindo o país dentro de uma crise, com números assim positivos, né, com o que mostrar, e daqui para frente a gente deve ver coisas muito negras por aí. Bom, resta saber também, né, e a gente aguarda qual vai ser a resposta, né, que as instituições vão dar para o que está acontecendo, né, para essa tomada de assalto que está acontecendo, dessa derrubada dos textos constitucionais, se vai haver alguém para nos salvar disso. Mas eu acho que a única pessoa que pode nos salvar disso somos nós mesmos, afinal de contas, todo o poder emana do povo, e o presidente lembrou isso muito bem no seu discurso lá na Alvorada, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.